um assunto que vem chamado a atenção de muita gente e que muitas vezes fica aquela dúvida no ar. Você já ouviu falar o que é a sigla NFT em algum lugar? NFT é um código gerado em um computador que tem como objetivo autenticar um arquivo, garantindo sua unificação. Eles existem desde 2012, quando surgiram também as criptomoedas. Por meio deles, a autenticação de artes digitais ganhou espaço no já movimentado mercado do setor. Assim, possuir uma obra autêntica, única e famosa pode se transformar em uma excelente aplicação com alta rentabilidade numa negociação futura. Mas como funciona esse novo modelo de negócio? Essa é uma ótima pergunta, né? Quem está no Notícias do Bem de hoje para falar sobre esse assunto é o especialista em tecnologia, Maurício Conte. Olá, Maurício, bom dia. Oi, Tainá, Seja tudo muito bom? bem-vindo, tudo bem? Olha, nós começamos com essa pergunta, né? Vamos tentar Sim. entender um pouquinho mais para começar essa nossa conversa, né? De forma bem clara, né? O que seria o NFT? Como assim? Obras de artes na internet que a gente pode comprar? Nós vimos vários artistas aí que estão movimentando já esse mercado. Explica para gente, por favor, Maurício. Sim, eu acho que é interessante fazer uma analogia, porque a sigla, a tradução direta dessa sigla, ela não quer dizer muita coisa, ela significa tokens não fungíveis, né? Agora, para a gente comparar, imagina que, na verdade, esse token ele é um CPF. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir um CPF para cada obra de arte, de forma que ela fique única, ela fique identificável. Por que isso é necessário, né? Porque quando você tem uma obra física, né? Estou mostrando aqui La Gioconda, né? A obra Uhum. famosa. Mona Lisa. Ela é única por ela até ser física, Mona Lisa, isso. Ela é única até por ela ser física, apesar que muitas vezes tentam falsificar, mas aí um especialista geralmente consegue identificar, né? Dado fatores de desgaste, etc. Quando você vai para o mundo digital, uma mesma obra poderia ser replicada milhões de vezes, que é só dar copiar colar, né? Uhum. Então, o que se faz para tornar essa obra única e impossível de ser copiada? Se atribui um código, como se fosse um CPF, àquela obra, de forma que você tem garantia, né, de que aquela obra é efetivamente a original. E se acontecer alguma cópia, você vai saber que aquela cópia, na verdade, ela é falsa, né? Então, é isso que significa NFT. E para que serve isso? Porque justamente com essa onda do Web3, né, das novas tecnologias para a internet, Uhum. novas obras, novos usos de tecnologia estão surgindo. Um deles é essa comercialização de obras digitais. E obras digitais não entenda só como um quadro ou como um determinado personagem dentro de um jogo, mas pode ser também uma música. Né? Uma música é uma outra obra que pode ser digitalizada. E aí, o que eu acho interessante para o nosso espectador aqui entender? Quando que surgiu esse movimento? Né? O pessoal deve lembrar ainda do Napster. Né? O Napster, Hum. há uns 10 anos atrás, ele começou, depois ele acabou caindo porque a legislação considerou que era pirataria. Né? Mas o que o Aham. Napster mudou, e foi isso até que ocasionou a surgida das criptomoedas. Né? Ele era uma tecnologia peer-to-peer, ou seja, era um internauta, uma pessoa, trocando arquivos direto com outra pessoa, sem precisar ter um intermediário no meio. Vamos comparar, quando eu escuto uma música na rádio, a Aham. rádio é o intermediário que passou aquela música para mim. Mas quando eu e você podemos trocar arquivos de música, a gente faz par a par, né? Peer-to-peer em inglês. Então, justamente, a Uhum. gente começa a trocar arquivos digitalmente de uma ponta para outra, sem necessidade de ter alguém no meio intermediando. E é isso que está acontecendo agora com a arte. A ideia é uma pessoa que é detentora, que pode ser o artista ou já pode ser alguém que comprou aquela arte. Essa é bem famosa, foi a primeira, né, que arrecadou aí alguns milhões de dólares. Hum. Mas, basicamente, a gente poderia trocar arquivo, eu poderia comprar, por exemplo, essa arte digital de você, e eu teria essa garantia da autenticidade pelo NFT, ou seja, por aquele código gigante, é um código bem extenso, que está gravado dentro daquele arquivo. Então, você possibilita a compra e venda de arte digital pela internet com uma garantia de autenticidade. Basicamente é isso.
Tá, aí aquela pergunta bem leiga, né? Essa arte vai ficar sempre de forma digital. Então, E o aí, detentor daquela arte, não, pode falar, pode falar, pode então, o falar. detentor da arte, ele pode eventualmente, por exemplo, pegar um determinado arquivo de entre aspas, uma pintura que está digital e imprimir aquela pintura. Então, ela vai passar a ter uma representação física. Ou ele vai, por exemplo, já aconteceu em galerias de arte, várias telas de TV, vários terminais, né, várias telas de TV expondo as artes digitais. Então, entre aspas, ela estava representada à frente. Mas ela é essencialmente para bens digitais, né? Uhum, entendi. E assim, e onde a gente consegue esses tokens? Como é que a gente consegue adquirir, assim, Maurício? Então, hoje existem alguns sites específicos, né? O mais famoso dele é um que chama OpenSea, Open de aberto, Sea de mar ou de oceano, né? Esse é o mais famoso, mas tem outros também, tem um que chama Rarible, de raro, né? Tem outro que chama Mintable, M-I-N, Table, de mesa, né? Então são alguns sites, Uhum, eles funcionam como se fosse uma Amazon, como se fosse um Mercado Livre, só que eles são especializados, né? Do mesmo jeito que você compra um celular no marketplace desse, nesses sites você compra obras de artes digitais. Então você pode comprar uma pintura, uma animação, uma música, ou eventualmente até por exemplo, eu participo de uma determinada comunidade de jogos e eu quero comprar um artefato, um tênis, uma armadura, um capacete, uma roupa para personagem dentro do jogo. Então hoje existem empresas que são especializadas em produzir esse tipo de, entre aspas, roupa para o avatar, ou seja, para o personagem que está dentro de um jogo. uhum. E agora aquela perguntinha, né? Porque não são produtos baratos, né? São produtos com um valor bem elevado, né? Por que que chegou a, como que chegou a esse ponto assim? Por que que esses valores são tão altos, Maurício? Então, como é um movimento recente, e esses Uhum, tokens, do ponto de vista comercial, eles funcionam como se fosse uma criptomoeda, eles acabam tendo essa volatilidade que a gente tem visto nas criptomoedas, né? Então, uhum, acho que o espectador já deve ter pelo menos ouvido falar em Bitcoin, em Solana, em Ethereum, que são as criptomoedas mais famosas. As criptomoedas nada mais do que dinheiro digital, né? E os NFTs são, fazendo uma simplificação aqui, são como se fossem as obras de artes digitais, né? Elas são comercializadas. Então, o fato de ter ainda muita gente querendo comprar, querendo investir em arte digital e ainda ter pouca oferta, tem alguns artistas famosos que estão agora ofertando a arte deles, isso aí fez com uhum, que o mercado explodisse, né? Então, aquela obra lá dos 5.000 dias, né? Os 5.000 primeiros dias que vocês mostraram aí, que é bem uhum. famosa, foi vendida por algumas dezenas de milhões de dólares. Uma outra que é bem Uau. famosa, que é o tal do Board Ape Yacht Club, que são os macaquinhos coloridos, também é vendida por 400, 500, 1 milhão de dólares, uma arte digital. Então, realmente, em alguns casos, atingiu valores astronômicos. Mas tem coisa para vender nesses sites que eu falei, que começam ali de 200, 300 reais. Então tem itens acessíveis. Tem até um caso de Uhum. uma menina de 12 anos que fez algumas artes de xícaras, depois vocês podem procurar na internet. E ela Sim. conseguiu vender as artes dela por 12 mil dólares. É uma menina de 12 anos. Então, assim, tem uma Uau. demanda muito grande. Então, eu aconselho os artistas aqui que estão nos assistindo para darem uma pesquisada nesse ser uma forma nova de vender a arte dele para o mundo inteiro. Muito interessante. Ó, nós tivemos até um comentário aqui do Descomplica e Vai. Ele escreveu assim: a garantia da autenticidade, né? É uma Sim. questão de total segurança mesmo no mercado. Aliás, essa Sim. segurança, ela ainda é algo que a gente pode ficar tranquilo mesmo? Você acha que ainda pode acontecer de começar alguém falsificar? É possível isso ou não? Então, é impossível falsificar NFT, mas é possível hoje a pessoa criar uma cópia daquela arte com NFT falso. Então imagina que Hum, do mesmo jeito que eu falar, não, é impossível
falsificar o meu CPF. É impossível, mas o cara pode fazer uma cópia falsa do meu documento, né, com outro número. Então isso o pessoal já tem feito, e assim, saiu um dado até do OpenSea esses dias, que 80% das artes vendidas lá são falsas. Ou seja, Uau. não são a arte exatamente vendida pelo artista ou por alguém que comprou. Mas não é que foi falsificado o NFT. A pessoa que foi comprar, ela foi enganada porque era uma arte muito parecida. É muito parecido com a cópia de quadros reais, né? Quando você vê aquela pintura famosa que vale dezenas de milhões e vai lá um artista muito bom e faz uma cópia muito parecida. Está sendo feito a mesma coisa digitalmente. Então você precisa ser muito cuidadoso quando vai comprar uma NFT, ou seja, a gente acabou, pelo nome do código, a gente está chamando a arte, né? O pessoal chamava antigamente de arte e agora chama só de NFT, né? Do token. Aham, Então é muito fácil você se confundir. Então imagina, vou dar um exemplo bobo aqui. Imagina claro. que tem um artista famoso que se chama João da Silva. E ele tem lá a página dele dentro do OpenSea com todas as artes dele. E aí vai uma outra pessoa e cria uma outra página chamada João Silva, sem o da. E põe as mesmas artes lá, mas na verdade elas não são a original, elas são cópias. Só que se você não prestar muita atenção, você vai comprar do cara falso. Então tem que tomar bastante esse cuidado. O que eu aconselho para o pessoal é começa devagarzinho, compra uma arte, vende, entende como funciona, começa a entender quem são os artistas sérios, né? Como, infelizmente, como em tudo no digital, como a gente tem, por Uhum. exemplo, muita fraude em WhatsApp, né? Mas você não vai Sim. deixar de usar o WhatsApp. Nesse novo meio também a gente já tem os espertinhos querendo ganhar dinheiro em cima, às vezes, da falta de conhecimento das pessoas. Mas é um meio muito relevante para artistas musicais, artistas plásticos, muralistas, escritores, né? A tendência agora, por exemplo, é começar a se comercializar também textos, né? Eu escrevi um texto que eu achei Hum. bonito, um poema, ou uma crônica, ou uma ficção, e eu quero comercializar aquele meu texto. É possível atualmente se comercializar usando um desses sites que eu citei aí. Ai, que interessante. Ó, tem alguns escritores aqui no estúdio que já fizeram uma carinha de feliz em saber dessa notícia também. E assim, Vale para qualquer tipo de obra, tá? Então, por exemplo, desculpa te interromper, não, Tainá, claro, pode falar. é muito comum, até uma coisa que eu acho que é legal citar para o pessoal entender a diferença. É muito comum, o pessoal aqui deve ter bastante gente que joga. Você, quando Uhum. entra num jogo, você pode, entre aspas, comprar um item naquele jogo. Então, eu quero ter mais força, então vou comprar uma armadura melhor, e aí eu pago, muitas vezes, em dinheiro real para ter aquela armadura. Mas, na verdade, Verdade. aquela armadura não é tua. Você só tem o direito de uso, porque se ela fosse tua, você poderia vender. O que muda com a NFT agora? Você vai comprar aquela armadura dentro do jogo e num determinado momento, sei lá, enjoei desse jogo, eu não quero mais jogar. Você pode vender aquela armadura para um outro jogador. Então o NFT ele cria todas essas artes digitais e distintas, né? Ou seja, únicas, e você possibilita a comercialização desse tipo de item. O que começa a tornar o jogo até mais interessante, porque se você compra um item no começo do jogo, que ele ainda não está famoso, você vai pagar mais barato. Daqui a 2 anos, se aquele jogo estourou, virou um baita jogo famoso, de repente aquela armadura que você pagou R$ 100 já está valendo R$ 10.000. Você vai vender por aquele valor novo. Então pode até ser uma forma de você ajudar o jogo, né? Você investe no jogo de forma que ele se desenvolva e depois você pode até lucrar com isso. Então é um jeito novo de jogar e de comprar itens e de comprar artes digitais. Muito interessante. Agora ficou até um pouco mais claro, porque a gente tem adolescente em casa, né, então a gente vê ele nesses jogos, Sim, aí fala desses e aí vem essa facilidade, né. Então você é um mercado mesmo que está crescendo. E Maurício, você acha que com tudo isso, porque pelo que nós conversamos aqui, traz uma segurança para o artista, é um sim. mercado que fica mais dinâmico ali de movimento, mas você acha que isso pode afetar a reprodutividade técnica mesmo, aquele trabalho mais manual? Ou você acha que o mercado vai amparar os dois mesmo e cada vez mais esse, claro, tem a tendência de crescer, né? Sim. Então, eu queria comentar duas coisas. Primeiro, eu falei aqui que o NFT só pode ser usado para obras digitais. Na verdade, foi para não confundir o espectador. Na verdade, você pode também ter NFTs de obras físicas. Então, todo esse ganho que você tem de poder comercializar, por exemplo, imagina que você
é um desenhista, um roteirista de mangá, que é um tipo de desenho japonês muito específico, que tem muita gente no Brasil que gosta, mas tem muita gente principalmente na Ásia. Se você é um cara muito bom disso, você poderia comercializar suas obras na Ásia, né? O NFT te abre o mercado mundial como uma opção. Por outro lado, você pode também digitalizar obras físicas. Então, às vezes, um arquiteto ou um artista plástico que não goste do digital, ele pode sim transformar aquela obra física no NFT. Tem muito artista que, na verdade, já está fazendo as obras direto digitalmente. Ele nem tem mais a obra física, ele já trabalha direto no computador para gerar as obras. Então, esse é um caminho. Um outro ponto, que eu não sei se você notou, Tainá, é que abre uma oportunidade para uma série de novas profissões, né? Eu vou ter o curador de obra digital, eu vou ter aquele cara que vai me certificar que aquela obra é verdadeira, né? Imagina que eu sou um newbie, sou um cara que não conhece, eu quero investir em obra de arte, eu acho que é interessante, é um investimento que, se você fizer direitinho, rende no médio prazo, né? Então, eu quero investir, mas eu não entendo tão bem. Eu vou ter um curador, que é uma pessoa especializada em obras digitais, que vai me garantir isso daí, para evitar aquelas fraudes que eu citei. Você vai ter o artista que tem que fazer a obra digital. Você tem, de repente, um cara dentro do jogo que vai ficar promovendo. Você lembra que eu falei de comprar vários itens, né? Eu comprei uma armadura. Eu posso combinar com alguns amigos dentro do jogo, pessoal, eu quero vender minha armadura, quem me ajudar a vender, eu pago uma comissão aqui de 5%. E aí essa pessoa vai virar um promotor de venda de um item digital. Então, você começa a abrir uma série de novas profissões que já estão muito em alta. Tem muita gente já entrando nessa área justamente por não ter profissionais formados. E ainda é uma área que não tem ainda muitos cursos superiores, são mais cursos livres, cursos gratuitos, ou alguns até pagos na internet para você poder se especializar, né? Muito bom. A Bárbara Campos, ela colocou, né, NFT é o futuro, e o Descomplica, que legal, isso sobre as novas profissões de NFT. E a minha pergunta é, você tem alguma dica onde começar a pesquisar para se especializar? Eu vi que você falou que ainda não tem muitos cursos profissionalizantes ainda, né, nas faculdades, mas é um espaço que exige uma pesquisa maior para quem quer entrar ou se aperfeiçoar nessa área, né? Então, a gente, até por conta dessa demanda, muita gente me pergunta, né? Poxa, mas o que eu estudo, né? Me interessei, é uma área que eu gosto, essa área mais de arte, ou de game, que é uma área enorme também, ou música, né? Como é que eu poderia fazer para me especializar? Então, a gente até está elaborando agora um e-book, que eu vou depois disponibilizar. Então, se o pessoal me procurar lá no LinkedIn, que é uma rede social profissional, LinkedIn é só procurar por Maurício Conte. A gente vai disponibilizar mais umas 2 semanas um e-book explicando justamente essas profissões e explicando esses cursos. Tem muitos gratuitos, tem alguns que são com custo super acessível para a pessoa poder começar a se especializar. Tem muito conteúdo na internet, assim, o que é muito comum? Conteúdo muito superficial, e aí tem muita coisa. Mas se você quer virar um profissional, você vai ter que aprofundar bastante e conhecer a fundo. Não necessariamente só a parte técnica. Então, obviamente, tem oportunidades para pessoas de programação, desenvolvimento de software, mas tem também para pessoas de negócio, né? Como eu falei aqui, um curador de arte, um vendedor, né? E assim por diante. Aí, esses conteúdos mais especializados que são mais difíceis de encontrar. Mas quem tiver dúvida, pode me chamar lá no LinkedIn. A gente tenta direcionar, dependendo da área que a pessoa está interessada, para qual curso que seria mais adequado. Maurício, então vamos reforçar aqui os seus contatos para quem quiser te encontrar e conhecer um pouco mais sobre essas oportunidades. É no LinkedIn, linkedin.com/Maurício Conte, exatamente como escreve meu nome. Qualquer coisa entra no LinkedIn, você precisa se conectar na rede para poder entrar, né? Como toda rede social, você precisa logar lá dentro para poder usar. E aí você pode procurar numa lupinha que vai ter em cima, pelo meu nome, Maurício Conte, provavelmente você vai me achar bem fácil lá. Muito bom. Tá até ali na telinha para quem quiser acompanhar. Você que estiver com o celular, já printa aí a tela ou, né, já tira uma foto se estiver no computador ou na TV e já entra em contato. É uma área que está em expansão, né, Maurício?
Você Pode acha falar. que deu para as pessoas compreenderem? Porque é uma coisa relativamente simples, mas é muito nova, né? E às vezes é Uhum. difícil até fazer uma analogia para algo que a pessoa compreenda. Mas eu acredito assim, quem é da área de tecnologia e quem é da área de artes precisa estar inteirado desse tema NFT, é essencial. Ah, é sim. Não, eu acho que ficou muito claro. Eu confesso que quando nós começamos a entrevista, eu ainda estava tudo muito um pouco distante. Eu já tinha visto algumas imagens, algumas obras por alguns lugares, lido matérias, né, dos valores que alguns artistas já pagaram, né, compraram essas telas. Eu falei, gente, mas como assim? Mas eu acho que agora deu para esclarecer muito, deu para entender bem o mercado. E é um tema que a gente sempre tem que estar recorrendo, né, volta a E falar, para que as pessoas cada vez mais naquela outra possam conversa que a compreender. gente teve, Tainá, a gente falou muito sobre metaverso, lembra? Pensa Exatamente. que, pensa que cada pedacinho do metaverso é um NFT. Porque a pessoa pode, por Ah, exemplo, já tem empresas especializadas nisso, em desenhar prédio, em desenhar um barco, em desenhar um carro, em desenhar roupas para o metaverso. E cada item daquele, ele pode ser vendido depois nesses marketplaces que eu falei. Então é um que mercado muito grande interessante. para quem gosta de desenhar 3D, para quem gosta de produzir conteúdos interessantes visuais, né? Ou vídeo, ou mesmo imagem. Então, assim, esses metaversos eles estão sendo construídos, então vai ter que se construir tudo isso, né? Então realmente é um Bom. mercado enorme, está só começando, mas as criptomoedas, por exemplo, que é onde tudo começou, já estão valendo mais de 5 trilhões de reais. Então dá Meu para você ter uma ideia Deus. do tamanho que é esse mercado, né? Eu falei trilhões, Sim. não bilhões. A gente até se perde aqui em tantos números, né? Mas, Maurício, muitíssimo obrigado pela sua participação. Nós tivemos alguns comentários, o Ricardo Reis colocou aqui, não consigo assimilar, né? Deixo para meus filhos e netos. O Luiz Felipe, NFTs e os blockchains, né, são o futuro da computação. O Rodrigo Nunes, muito bom essa tecnologia, né? NFT é o futuro da computação. E o Descomplica também falou que legal, né, que descobriu um pouco mais sobre Legal. esse conteúdo, né? Maurício, muitíssimo Sim, obrigado mais uma vez por participar aqui do Notícias do obrigado. Bem e por tentar, né, trazer esse tema de uma forma tão clara e acessível para todos. Tá joia. Um grande abraço, viu? Até mais.